Olá, boa noite! Chegando aqui nesta semana, mais uma noite aqui no nosso Mais Vida, ao vivo, hein? 8 horas 37 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa noite, Dani Pink! Boa noite, meu parceiro. Boa noite pra você que tá sempre ligadinho aqui, né? Tá sempre juntinho da gente. Olha, hoje o nosso programa tá imperdível, com música e muita informação, não é não, Fábio? É verdade. Olha, nós vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados nessas últimas semanas e que todos nós devemos ficar muito atentos às notícias. A gente vai saber tudo sobre coronavírus, as suas possíveis causas, por que ele é tão contagioso, quais os sintomas associados e as expectativas para os tratamentos. Tem ainda um bate-papo sobre a importância de se desenvolver a inteligência emocional nas crianças, nos adolescentes e nos jovens. Como os pais, os responsáveis e os professores podem contribuir para esse crescimento? A resposta você confere aqui com a gente já já. E já vai mandando a sua pergunta, hein? O seu comentário aqui no nosso WhatsApp exclusivo do programa 11 95033 6870. Tá aparecendo aqui no seu vídeo. 11 95033 6870. A gente quer muito a sua participação aqui no nosso Mais Vida. E se você prefere o Instagram, lá também tem uma fotinho que a gente acabou de postar. Comenta ali. Se você preferir, na sua rede social preferida, é só colocar hashtag Mais Vida que a gente te acha. É isso mesmo, mande muitas mensagens porque a gente adora, tá? E a gente começa o Mais Vida dessa segunda-feira com música. Ela é de Rondonópolis, Mato Grosso, mas se mudou com seus pais para a capital paulistana ainda muito jovem. Aqui começou a participar de festivais e desde então, com seu timbre diferenciado, tem se destacado e ganhado espaço em todo o Brasil. Pois é, com mais de 2,5 milhões de visualizações no YouTube, ela já é considerada pela mídia como uma das maiores promessas da música sertaneja brasileira e claro que a gente vai curtir muito ela hoje aqui no nosso programa. Então aumenta o som, porque com vocês ao vivo aqui no Mais Vida, Fernanda Salgado. Alô, Mais Vida! Vem assim, ó. Primeiro eu, depois você, é assim que funciona. Quem te conheceu, assim como eu, não compra um pedaço, não querem de graça, não leva pra casa. Imagina eu não economizo um pé na bunda, tô fora, é golpe, nem gaste o seu tempo que eu já tô longe. No próximo gole estarei bem mais longe, mais perto de mim. Vem, 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 vem. Por isso eu levanto o copo e grito que me faz feliz. Esse baldinho de cerveja pode dar dor de cabeça, mas não deixa a cicatriz. Por isso eu levanto o copo e grito que me faz feliz. Esse baldinho de cerveja pode dar dor de cabeça, mas o coração anda feliz. Essa é Baldinho, Fernanda Salgado e Mano Walter. Assim, ó. Eu não economizo um pé na bunda, tô fora, é golpe, nem gaste o seu tempo que eu já tô longe. No próximo gole estarei bem mais longe, mais perto. Vem, 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 vem. Por isso eu levanto o copo e grito que me faz feliz. Esse baldinho de cerveja pode dar dor de cabeça, mas não deixa a cicatriz. Por isso eu levanto o copo e grito que me faz feliz. Esse baldinho de cerveja pode dar dor de cabeça, mas o coração anda feliz. Aô! Obrigada. Seja bem-vinda. Aliás,
sejam bem-vindos, né? Obrigada. Você está super bem acompanhada. Apresenta pra gente os seus parceiros de música. Na viola, meu amigo Ramon. E na sanfona, na gaita, Messias, meus parceiros aí já da estrada, que estão sempre me acompanhando. Duas feras, né? Falar em estrada, ela já tá há muito tempo na estrada, viu, gente? Começou muito cedo a carreira no mundo da música, né? Saiu de Rondonópolis, veio para São Paulo. Conta um pouquinho da sua trajetória no meio musical. Boa noite, Dani. Boa noite, Fabinho. Pois é, eu comecei ali nos meus 12 anos, mas tudo foi muito natural, né? Assim, eu cantava na escola, cantava em festival. E aí a gente vai indo para os palcos e não quer mais sair. Até que a gente começa a se profissionalizar, passar, né, pelas noites, banda de baile, até chegar a encontrar o seu estilo. E foi o que aconteceu comigo, assim. Eu participei de vários festivais, comecei a tocar na noite, fiz banda de baile. E há 4 anos atrás, mais ou menos, eu comecei no sertanejo. E estamos aí na estrada já faz uns 4 aninhos. E com essa música agora que a gente acabou de gravar, que eu fiz com participação do Mano Walter aqui em São Paulo. E que a galera curte muito. Então a gente só sabe que tá aí no caminho certo. Legal. Agora você gravou o seu primeiro EP, é isso? Isso. Ó, chama-se O Fim. Fala um pouquinho desse projeto. O meu primeiro EP com 4 músicas, a gente já tinha gravado um CD em 2017, depois vinha com singles, e agora a gente gravou um EP, 4 músicas, chamado O Fim, que conta a história do final de um relacionamento, desde quando a menina descobre ali que foi traída nas vésperas do casamento dela. Eita. E aí ela vai passando pelas fases da sofrência. Na terceira música, ela se vê ali e fala, não, peraí, que você não é pra sofrer assim desse jeito também não. E na quarta música, ela chuta o balde, vai pras festas, vai com as amigas e percebe que ela só precisa dela mesma pra ser feliz. E aí o EP é bem legal porque conta essa história com músicas bem diferentes uma das outras. A gente vai cantar umas 2 aqui pra vocês hoje e tá bem legal. Quem quiser curtir, só ir lá no YouTube pra assistir esse projeto. Aliás, também conta com participações especiais incríveis, né? Além do Mano Walter, que a gente viu ali algumas partes do clipe rolando, né? Teve o Gustavo Mioto também e o Gabriel Ismanioto. Isso, nesse EP, a participação que quem fez comigo foi o Gabriel Ismanioto, ele faz o Jornal das 8, que é a segunda música do EP. E as músicas que eu gravei com o Mano Walter e com o Gustavo Mioto a gente soltou como singles na internet. E a galera curte muito e eles são assim, estouradíssimos, então deu uma vida muito legal para as músicas, a galera gosta, pede e a gente fica muito feliz com a repercussão. Né? E é bom ter esse contato com o pessoal que está viajando no Brasil. Demais. Que leva, assim, multidões, é gostoso, né? É porque a gente, né, tá ali no contato direto, pegando experiência, aprendendo sempre cada vez mais e fazendo amizades, né? Amizades no nosso meio, da nossa galera, é sempre maravilhoso e eles são incríveis, assim. 2 artistas que eu sou fã. E o Gabriel também, que participou agora comigo, sou fã demais deles, então gravar com eles é uma honra muito grande para mim. Demais. Agora, você também pegou uma amizade muito bacana com a empresária e investidora Cristiane Abreu, que é presidente do CTN. Conta um pouquinho dessa sua história, como vocês se conheceram e como que ela impulsionou sua carreira. Pois é, a Cris hoje eu costumo dizer que é minha irmãzinha, né? A gente tá junta aí, vai pras festas junto. E ela acredita muito na Fernanda Salgado. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz uma abertura do show do Henrique Juliano lá no CTN. Tá. E ela curtiu muito, ela e o Gu. E aí ela me chamou e falou, vamos fazer uma parceria. E aí eu tô junto com o CTN aí já faz 3 anos nessa estrada. Eles me ajudam muito nessa coisa da gente ter esse contato direto, porque lá passam os maiores shows do Brasil, né? Desde o Jorge Mateus até o Wesley Safadão tá lá no CTN. Então, me fez crescer muito como artista e impulsiona minha carreira aí 100%. É maravilhoso estar com o CTN e eu sou apaixonada naquele lugar. Aliás, para você que está nos acompanhando, o CTN é o Centro de Tradições Nordestinas aqui em São Paulo e é um lugar muito bacana para fazer shows. Ela é sensacional. Não, né? é demais. A energia do público de lá é maravilhosa. Você entra, a galera vai com você em todas. Então eu costumo dizer que você tem na minha casa aqui em São Paulo. Eu sou apaixonada demais. A gente vai conversar agora sobre um assunto muito importante
que tem tomado os noticiários em todo o país e até em algumas situações causado um pouquinho de pânico. Mas calma, nós vamos falar sobre saúde e sobre o novo coronavírus. Olha, você já deve ter ouvido falar muitas coisas, mas quais são as reais informações sobre o coronavírus e você ainda não sabe? É o que nós vamos conversar agora aqui no nosso Mais Vida, certo, Dani? É isso mesmo, Fabinho. Desde o primeiro alerta feito pelas autoridades chinesas para a Organização Mundial de Saúde, em 31 de dezembro de 2019, o número de mortes em decorrência do novo coronavírus ultrapassou 360 e o de infectados superou a marca de 17 mil. Que loucura, né? Na última quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde declarou que os casos do coronavírus no ano passado, em 2019, são uma emergência de saúde pública de interesse internacional e, com isso, uma ação coordenada de combate à doença deverá ser traçada entre diferentes autoridades e governos. No Brasil, até a data de hoje, são 15 casos suspeitos. Na verdade, eu estava até acompanhando agora pela Jovem Pan, falaram que são 14. Eram 16, 2 não foram acertados, são 14 casos suspeitos em investigação para a doença em 7 estados, mas nenhum deles ainda foi confirmado. No momento, o país trabalha com o nível 2 de perigo iminente, numa escala que vai de 1 a 3. Quer dizer, não é lá essas coisas, estamos no meio do caminho, né, Dani? E a gente vai saber mais agora a respeito do que está acontecendo aqui e no mundo. E para explicar a origem, as possíveis causas, os sintomas associados e como o desenvolvimento para os tratamentos e em que estágio estamos, né, de uma possível cura da doença, nós recebemos agora aqui no Mais Vida a médica clínica e cardiologista, a doutora Nicole Queiroz. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Vamos começar explicando para quem está em casa o que é o coronavírus e como ele surgiu, né? Então tá bom. Então a gente vai começar desde a década de 60, onde houve o reconhecimento da sequência genética e denominada coronavírus. Corona, da palavra em inglês de coroa crown, é que ele tem projeções espículas num determinado polo desse vírus e parece que ele tem uma coroa. Então tinham 6 cepas e até então era conhecido, mas não era um vírus potencialmente fatal. Em 2002, mais ou menos, foram isolados 2 desse tipo em contexto de uma síndrome gripal grave, em pneumonias na China, e foram destacados como potencialmente fatais, porque eles foram, ao longo dos anos, criando mecanismos de proteção e de maior agressividade. Esses que foram isolados agora, essa nova sequência, o novo coronavírus, que foi em dezembro, ele tem um potencial de infecção maior. Então não é novidade, é muito semelhante àquela história que tivemos de H1N1. Bem mais forte, né? Ele vai se protegendo, por isso que nós médicos batemos muito na tecla do uso racional de antibióticos, porque assim como as bactérias, os vírus se adaptam para poder invadir os organismos. Agora, quais que são os sintomas que uma pessoa que tem o coronavírus apresenta? Ela pode ser confundida, por exemplo, com uma simples gripe? Pode, e a maioria das vezes é o que acontece. Então, a pessoa pode ter o contato, pode se infectar e não apresentar nada. Ou ter uma síndrome gripal, aquele resfriado que a gente conhece, ou uma gripe mais forte e até a pneumonia com a síndrome do desconforto respiratório agudo. E a gente escuta muito falar que tem mais de um vírus, é verdade isso? Sim. Quais as diferenças, mais ou menos, entre eles? Genética e potencial de virulência dele, de agressividade. Então, esse novo Corona 2019, ficou marcado como novo Corona 19, ele tem o potencial maior de causar desconforto respiratório. Agora, doutora, por que as pessoas falam e os especialistas também a respeito do contágio, dele ser tão contagioso, não é? E como é que se faz esse contágio, como é que ele é feito? Então, aí que vem essa grande discussão, porque na verdade ninguém tem certeza. Tem a família do coronavírus de anos atrás, que a gente sabia que tinha o contato por gatos selvagens e
dromedário na Arábia Saudita e na China. Mas esse novo vírus é uma elucubração. A gente acha que veio de um mercado de frutos do mar e animais, mas não tem certeza. São evidências fortes, mas certeza a gente não tem de nada. Agora, aqui no Brasil são 14, como o Fabinho estava dizendo, 14 casos suspeitos. Como é que se define um caso suspeito de coronavírus? Então, primeiro, as pessoas não devem ter pânico. Primeira coisa é, se teve até 14 dias na China, é um ponto a favor, mas não é uma certeza. Pode ser uma influenza, pode ser um H1N1 sim, não está descartado. Agora, uma gripe forte com uma ida de até 14 dias na China é provável que seja, mas também nós não temos nenhum N suficiente para deixar o país em alerta. Agora, eu fiquei assim impressionado com a rapidez que eles construíram o hospital, se não me falha a memória, acho que 6 ou 7 dias, construíram um hospital inteiro somente para a questão do coronavírus. Então, a pergunta que eu quero fazer é sobre o diagnóstico. Existe um diagnóstico específico para o coronavírus? Biologia molecular, então é sequenciamento genético do vírus, através da secreção respiratória da pessoa que a gente acha que pode estar contaminada, vai ser isolada e coletado secreções salivares da parte respiratória, se estiver entubado a gente coleta do tubo e mandamos sequenciar. Agora, a senhora disse 14 dias na China e tudo mais. Em até 14 dias. Por quanto tempo o vírus pode ficar incubado? 14. 14. Até então, até 14 dias ele tem que se manifestar. Mas é de acordo nos dados que a gente tem até agora. Vamos partir do princípio do que está acontecendo agora. Tudo pode acontecer. Tudo pode mudar, né? E a gente continua o nosso bate-papo com a médica clínica e cardiologista, a doutora Nicole Queiroz, falando sobre o novo coronavírus. E você pode continuar mandando, é claro, a sua pergunta, a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Tá com alguma dúvida? Viu alguma coisa que você acha que é mentira ou quer saber se é ou não real? Manda pra gente, DDD 11 95033 6870. Certo, Fabinho? Exato, Dani. E aproveitando, eu quero dizer que o dado oficial aqui, só para que vocês tenham aqui registrado, são 15 casos, tá certo? Que foi o que a nossa produção apurou para que não fique nenhuma dúvida aqui, que são 15 casos suspeitos, né, Dani? Suspeitos. Não há certeza de nada. Agora, como é que é feito o tratamento do coronavírus, doutora? Ainda não tem. Então, não tem até tratamento. o momento, a orientação é que a gente faça o tratamento paliativo, que é antitérmico e analgésico. Não tem ainda um tratamento antirretroviral específico como temos do H1N1. Mas a pesquisa é bem tá forte tendo, inclusive. Ontem teve um dado de 2 asiáticos já iniciarem uma nova combinação de tratamento, mas não tem nenhuma orientação fundamentada pela OMS para que a gente possa adotar. Agora, como é que está a situação aqui no Brasil? Quais as iniciativas do governo e do Ministério da Saúde para evitar a contaminação aqui no país? A informação, referenciando ao Emílio Ribas se for necessário, e a gente está desacelerando, porque são 15 casos não confirmados. Então, a gente tem que abrir mais assim, a atenção para pessoas que vieram da província, que vieram da China há 14 dias, que tem algum sinal de síndrome gripal, orientação de usar máscara ou, se eu for fazer um procedimento invasivo como intubação, usar aquela N95 bico de pato, que é bem grossinha, que protege a gente. Então, até agora a gente tem preocupação com gotículas, a máscara, o olho, a luva, para que a gente não tenha contato com a secreção da pessoa potencialmente contaminada. A gente sabe que lá na China as coisas são diferentes do que são aqui no Brasil, né? Bem diferentes. E a gente vê que muitas das vezes as informações chegam para a gente aqui e a gente acaba se assustando. Como, por exemplo, o que eu falei agora há pouco, dos 6 ou 7 dias para se construir um hospital inteiro. Então a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: qualquer hospital aqui no Brasil pode receber alguém que esteja com suspeita ou que esteja confirmado com o caso de coronavírus para fazer um possível tratamento? Até agora sim, não que vá ser realizado o teste de biologia molecular em qualquer laboratório. Tem referências, assim como Emílio Ribas é o hospital referência. Mas o atendimento inicial, sim. Lembrando que não temos nenhum caso no Brasil e que pode ser qualquer outra doença, desde viral até bacteriana.
Tá, a gente está recebendo aqui perguntas dos nossos telespectadores e tem uma pergunta aqui muito interessante do Joab, de Campina Grande. Um beijo para o Joab. Ele perguntou se existe um grupo com mais risco, né, de pegar o vírus, por exemplo, crianças ou idosos, ou pode ser contagiado em qualquer idade. Como nós não temos um número de pessoas contagiadas, até engasguei, o número de pessoas que tenham a doença aqui no Brasil, eu não vou dar certeza, mas é claro que a gente tem um grupo mais frágil, que são os idosos, os jovens, as criancinhas, né, mais novas, as gestantes e os que têm problema com imunidade. Boa noite, Dani e Fábio. Eu sou o Dionísio, do Rio de Janeiro. Um beijo carinhoso ao povo carioca, sempre carinhoso com a gente aqui na Rede Vida, no nosso Mais Vida. A minha pergunta, doutora, é a seguinte: o nosso sistema de saúde está realmente preparado para conter esse vírus? Está preparado para atender. O potencial de virulência do vírus, a gente não consegue nos intrometer. A parte de defesa e ataque do vírus, isso é uma mutação do vírus. Mas para o atendimento, sim, o Sistema Único está preparado. Não se tornar um surto, por exemplo. Não deve nem ter esse desespero, porque a gente não tem caso nenhum. Não tem nem barreira ainda de passagem entre a China e o Brasil. Então, está tudo dentro do controle e sim, o SUS tem capacidade para isso. Muito bem. Nós temos a pergunta do Reinaldo, de Bauru, interior de São Paulo. Um beijo para o pessoal do interior de São Paulo, que assiste bastante o nosso programa. Ele falou: assisto sempre o programa e acho ótimos temas. Obrigada, Reinaldo. Ele falou assim: escutei na rádio aqui que os países mais gelados que favorecem o crescimento do vírus. No caso do Brasil ser um país bem quente, nós estaríamos mais tranquilos? Eu gostaria de saber se essa informação é verdadeira ou não. Lembra que o vírus se adapta? Então, ele pode sim criar um mecanismo para que ele resista a essa temperatura e se multiplique mais rápido. Agora, a gente está no campo de elucubrações, não tem nada certo. Boa noite, doutora. Meu nome é Catarina, sou de São Paulo. Eu preciso usar máscara contra a picada ou então evitar picadas de mosquito ou pernilongos? Olha só como a coisa vai, né? Imagina, nesse momento, para coronavírus, não precisa se preocupar. Isso, não né? existe. É claro que uma boa asepsia da mão, se der para passar um álcool gel, evitar lugares fechados, mas não para o coronavírus tão somente. Temos outras coisas que se dissipam em meio de multidões, como o próprio H1N1 ou a meningite viral. O Ney Barreto, de Alfenas, Minas Gerais, gostaria de perguntar para a doutora se o pessoal que mora na zona rural pode ter mais chance de pegar coronavírus por motivos de estar no meio dos animais. A transmissão deste vírus de animais a gente não tem documentado, então a gente não sabe. Tá? Não tem registro do vírus estar no país, gente. Não é a preocupação atual. Neste momento, quando a gente está no nível 2, é um nível de alerta, não é um nível de desespero, de problema de saúde pública. Me chamo Joelson Andrade, falo da cidade de Crateus, no Ceará. A minha pergunta é sobre o coronavírus. A pessoa que venha a sentir algum sintoma que possa parecer com gripe e acaba se automedicando por achar que é efetivamente uma gripe, pode ocorrer de acontecer alguma complicação? Gente, se for uma gripe habitual, que todos nós estamos acostumados a ter, uma sensação febril ou até uma febre que toma antitérmico e você tem uma boa resposta, não é motivo de pânico. Agora, eu tenho que me preocupar se eu tenho febre persistente, tosse, queda do estado geral, perda de peso, eu tenho que ir a um hospital. Não é só o coronavírus que tem potencial de mortalidade, sendo que, mais uma vez, aqui a gente não tem registro. E detalhe, não se deve automedicar-se, né? Nunca. Eu costumo orientar que assim, médico, né? Tive uma febre, tive um mal-estar, tomei uma vez a medicação e estou bem, me hidrato e sigo observação. Tive febre, queda do estado geral, estou perdendo peso, estou vomitando, não estou legal, vai ao pronto-socorro, sim. Muito bem. Mais uma pergunta do Rio de Janeiro aqui para o nosso programa. A minha pergunta é o seguinte: quem já foi infectado por outra variação do vírus está imune? É o Luiz Iglesias, ele é de Bangu, no Rio. Outro vírus, sem ser... Você
pode criar uma imunidade para uma cepa X. Agora, como a gente estava comentando, tinha até 6 famílias documentadas desse vírus e dentro dela tem as suas mutações. Não tem registro de imunidade nem de vacina, nem de nada do coronavírus. Agora, a gente sabe que não tem nenhum caso, já estamos mais calmos por aqui, né? Mas existe algum tipo de prevenção contra o coronavírus? Se porventura tiver um caso confirmado ou iniciar um surto, que nossa medida é o que tem que ser para qualquer outra doença. Se tivesse vacina, vacinação, que não é o caso do coronavírus. Manter sempre a higiene, evitar lugares fechados, asepsia, antissepsia da mão quando eu entro e saio, no ônibus, no metrô, lugar que tem boate, danceteria, tem muita gente reunida. Então, evitar ter contato com pessoas que estão contaminadas, tá? Tem alguém que tem um caso no Brasil contaminado, evitar o contato íntimo com ela, usando máscara, protetor ocular, como eu falei, e luvas. Muito bem, muito bem. Bom, já vamos deixar os contatos aqui, então, da doutora Nicole, para você que precisa da ajuda dela, ó, o site doutoranicolequeiroz.com.br. No Instagram você encontra @clínica doutora Nicole e doutora Nicole também, tá? Igual tá aqui no vídeo para vocês. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa hoje. Eu que agradeço a confiança. Gente, no próximo bloco, o palestrante e analista comportamental Adriano Abner vem ao nosso Mais Vida explicar para a gente a importância de desenvolvermos a inteligência emocional desde a infância e com ela é fundamental em todas as fases da nossa vida, né, Dani? É, assunto importantíssimo. E se você quer saber mais sobre o que é inteligência emocional, também tem que ficar ligadinho, porque o Adriano vai responder tudinho aqui pra gente. Já vai mandando a sua mensagem, a sua pergunta. Então nem pense em sair daí, o intervalo é bem rapidinho, mas antes nós vamos pedir para ela cantar pra gente Fernanda Salgado! Bora! Garçonete assim, ó. Amiga, por favor, larga essa bandeja, senta um pouco aqui. Já vai fazer 3 dias que eu tô sem dormir. O que eu vou tomar hoje é uma dose do seu tempo. Você não tá entendendo, é que amanhã é o dia do meu casamento. Nesse dia era pra ser tudo perfeito, mas acabei descobrindo uma traição. Ô garçonete, me ajude a encontrar uma solução. Será que eu caso ou não? Será que eu caso ou não? Ô garçonete, tá tudo pronto na igreja e no salão. Será que eu caso ou não? Será que eu caso ou não? Não sei se ele merece o meu perdão. Ô amiga, senta aqui, dá um conselho pra Fernanda Salgado, vai. É assim, ó. Diz: você não tá entendendo, é que amanhã é o dia do meu casamento. E nesse dia era pra ser tudo perfeito, mas acabei descobrindo uma traição. Ô garçonete, me ajude a encontrar uma solução. Será que eu caso ou não? Será que eu caso ou não? Ô garçonete, tá tudo pronto na igreja e no salão. Será que eu caso ou não? Será que eu caso ou não? Não sei se ele merece o meu perdão. Aô, lasqueira.
9h20 e nós estamos de volta ao vivo com o nosso Mais Vida e nós queremos agradecer demais o carinho de vocês aqui com a gente. Nós recebemos várias mensagens no nosso WhatsApp, nas redes sociais, né? No perfil da Rede Vida, nos nossos perfis pessoais. Aliás, quem não segue já vai seguir @FabinhoTV e @DaniPink, viu? Muito obrigada por fazer parte do Mais Vida, por deixar o nosso programa tão especial assim. Pois é, e chegou a hora de nós falarmos, já que ela está falando sobre tudo que a gente usa assim na internet e tudo mais, a gente fala sobre uma outra inteligência que a gente também tem que ter, viu? Para não ficar depressivo quando vê os outros passeando, falando, eu tô aqui em casa, né? Na rede social. É inteligência emocional, gente. O seu real conceito, como desenvolvê-la e a importância de trabalhar assim, desde a primeira infância. Realmente é muito importante. Quem já está conosco para nos dar dicas e orientações sobre esse assunto é o palestrante e analista comportamental Adriano Abner. Adriano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Vamos ajudar o pessoal de casa, né? Obrigado, Dani. Boa noite, Fábio. Adriano, seja bem-vindo, viu? Boa noite pro pessoal de casa. Vamos começar, Adriano, explicando o que é essa tal de inteligência emocional para eles? Que tanto falamos, né? Esse conceito de inteligência emocional, ele tomou força na década de 80. Na verdade, já tinha alguns estudiosos sobre a inteligência emocional, mas um psicólogo e jornalista americano chamado Daniel Goleman, ele começou a escrever para o New York Times sobre ciência e comportamento. E aí ele mencionou sobre inteligência emocional lá e tomou força. Inclusive tem um livro dele chamado Inteligência Emocional que ele lançou em 1995. Inteligência emocional, a inteligência das emoções, né? Então significa como que nós administramos as nossas emoções de forma a potencializar as nossas ações e fazer com que funcionamos de forma otimizada. O que significa isso? Então, por exemplo, aquelas emoções negativas que geralmente nos atrapalham, como é que a gente pode minimizar essas emoções? Aquelas emoções positivas que nos ajudam, que funcionam, como é que a gente pode potencializar? Falar de inteligência emocional, a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de autocontrole, tomada de decisão responsável e funcional. Então, inteligência emocional é ser inteligente na vida. É exatamente isso. Ótimo. Agora, qual que é a diferença entre a inteligência emocional daquilo que comumente nós entendemos como inteligência? O que nós chamamos de inteligência, antes da inteligência emocional, é a inteligência cognitiva, né? Aquela inteligência que nós somos bons naquilo que nós estudamos. Então, eu sou bom em cálculo, eu sou bom em regras gramaticais, em raciocínio. Isso é a inteligência cognitiva. A inteligência emocional é a inteligência que nós utilizamos para a vida. Então, exatamente para entender como é que nós gerimos as nossas emoções para tomar decisões de acordo com o nosso funcionamento, de acordo com o nosso objetivo. Qual é a relação entre as duas? Se você tem uma boa inteligência emocional, você potencializa a sua inteligência cognitiva. Então, por isso que a inteligência emocional, ela também está relacionada com a nossa inteligência como um todo, porque ela potencializa o que é o ser inteligente. Que demais. Agora, qual que é o melhor período da nossa vida para a gente aprender a inteligência emocional? Bom, eu tenho clientes hoje que procuram a inteligência emocional porque eles querem ter decisões mais otimizadas, mais assertivas. Alguns buscam mais autoconhecimento para saber de onde vem os sentimentos, as emoções que eles têm. Claro que na infância, por uma questão de disponibilidade cerebral mesmo, de armazenamento de conhecimento, quanto mais cedo, inclusive um exemplo ótimo é a gente falar, aprender um idioma melhor na infância. Inteligência emocional é igual. Quanto mais cedo a gente aprender, melhor. Então, na infância, a criança que aprende a entender sobre os sentimentos, reconhecer os sentimentos, de onde vem o que ela sente, o que fazer com esse sentimento, a chance dela funcionar otimizadamente no resto da vida dela, inclusive na fase adulta, é muito maior. Então, quanto mais cedo, melhor.
Agora, uma coisa que eu queria perguntar é a respeito da utilização da inteligência emocional, não é? Depois que a pessoa aprende, o que acontece com a vida? O que muda na vida da pessoa na utilização da inteligência emocional? Por exemplo, ela vai melhor numa prova do Enem, alguma coisa assim? Como é que funciona? Tá muito relacionado com a escola, sim, com resultados, né? Porque o que acontece? Se você tem um bom nível de inteligência emocional, Fábio, você desenvolve algumas habilidades, até que eu falei das questões cognitivas. Então, você melhora a sua capacidade de foco, você tem uma capacidade de raciocínio melhor, concentração, disciplina, organização. São inúmeras, tá? As transformações. Então, sim, se você tem um nível desenvolvido de inteligência emocional, você vai tirar melhores notas, você vai aumentar a sua chance de ser aprovado no vestibular, de ter melhores notas no Enem. Porque o cognitivo está alinhado com a inteligência emocional. As escolas, elas ensinam inteligência emocional e como é que seria uma aula desse tema? Dani, principalmente agora, em 2020, as escolas estão se atentando muito a isso. Por quê? Saiu um documento do MEC, um documento normativo chamado Base Nacional Comum Curricular, mais conhecido pelas escolas como BNCC. O que esse documento normatiza? Quais aprendizagens essenciais que os alunos precisam aprender durante a escola básica deles? São muitas, e dentre elas está a inteligência emocional, desenvolver a inteligência emocional. Então as escolas começaram a buscar por isso, para poder potencializar isso nos alunos. Agora, como que acontece essa aula? E aí entra a dor das escolas, né? Como é que os professores que ensinam matemática, português, biologia, vai trabalhar inteligência emocional? O que acontece é o seguinte, levando em consideração, o Fábio estava falando da internet e tem total relação. Hoje a maneira que os alunos aprendem na escola é totalmente diferente da maneira que eu aprendi, né? Pela internet, volume de informação, tudo muito fácil. Então, a maneira... E falar de inteligência emocional para as crianças, por exemplo, eles vão falar, mas inteligência emocional não vai fazer sentido. Tem que ser aplicada uma aula de maneira que instigue a curiosidade, que traga para a realidade das crianças e dos jovens, né? Então, assim, como você sentiu tristeza? Quando foi a última vez que você sentiu tristeza? Como é que foi esse sentimento? O que você fez? Qual foi o seu comportamento? Foi certo? Foi errado? O que seria... Se você acha que foi errado, o que seria melhor você ter feito? A melhor maneira de se ensinar inteligência emocional é sendo inteligente emocional junto com eles. E claro, hoje as crianças, por conta de tudo, e os jovens, se eles descobrirem, é muito melhor do que eu simplesmente dar uma definição. Isso é tristeza, isso é alegria. Então a maneira de se ensinar inteligência emocional é sendo inteligente emocional, né, os professores com as crianças e fazendo eles serem descobertas, porque aí fica muito mais prazeroso o aprendizado. E a gente continua falando sobre inteligência emocional com o palestrante e analista comportamental Adriano Abner, certo, Fabinho? Exato, Dani. Eu quero bolo, hein? Já vou avisando... Dani, eu quero bolo. Você falou que tem bolo, quero. Já vai ter mega festa. Olha, nós estamos conversando aqui enquanto estava dando um recadinho e ele estava me explicando como é que é uma aula. Conta para o telespectador, Adriano, como é que é uma aula de inteligência emocional. Eu estava conversando com o Fábio que hoje os alunos não têm mais aquela paciência de sentar numa carteira e ficar ouvindo uma aula ou copiando algo da lousa. Então, a maneira ideal de uma aula de inteligência emocional e outras matérias também é uma aula que os alunos tenham que fazer coisas, produzir algumas coisas. Então, por exemplo, falando de inteligência emocional, né, ele é dado uma situação relacionada a uma emoção e junto aqueles alunos têm que chegar a uma conclusão e uma solução para aquele problema. Nisso, o aluno se engaja muito mais no assunto de inteligência emocional do que você ficar dando definições numa lousa ou em alguma coisa que ele tenha que ler. Então, o ideal da aula da inteligência emocional é permita que eles descubram fazendo coisas, porque aí o engajamento é muito maior dos alunos. Agora, Adriano, o professor que vai dar essa aula especial, ele tem que ter alguma formação específica para ser um professor de inteligência emocional? Olha, Dani, claro que se for uma escola que no corpo docente, né, tem ali um psicólogo, alguém que está relacionado, tem ligação com as emoções,
e claro, ele tem a didática e técnica para poder ensinar sobre inteligência emocional, ele seria um professor adequado para isso. Mas essa não é uma realidade das escolas. Então, o que acontece com as escolas? O professor, geralmente, eu ia falar, tem que ser aquele profissional que goste de pessoas. Mas professor, por ter escolhido ser professor, a gente já entende que gosta, né, da troca com pessoas. Então, ele tem que se importar com pessoas e, claro, ele está antenado com essas questões emocionais. Eu sou professor também. E aí, o que eu sempre falo é, eu só gosto de ensinar aquilo que eu aprendi muito bem e eu já apliquei em mim mesmo e tive resultados. Então, aí eu me sinto confortável em compartilhar esse conhecimento. Então, esse professor, claro, é alguém que já tenha trabalhado a própria inteligência emocional, tá alinhado com isso e sabe como ele pode potencializar essa inteligência nos seus alunos. Ela estava falando com ele aqui que a gente antigamente, a nossa internet era a enciclopédia Barça, né? Sim. E nem todo mundo tinha. Eu ia para bibliotecas públicas para poder estudar, né? Hoje você tem tudo num clique, é bem mais fácil. Como que os pais podem ajudar? Porque a gente está falando aqui muito dos professores e tudo mais, ok, sem problemas. Agora, eu imagino que os pais também têm uma carga de responsabilidade para auxiliar na questão da inteligência emocional, não é, Adriano? Sim, até porque as crianças, hoje elas vão para a escola mais cedo, né? Pelo menos de quando eu era criança. Mas mesmo que a escola faça algum trabalho de inteligência emocional, esse trabalho não termina quando a aula acaba. Exato. Ele tem que continuar em casa. Então, os pais têm que estar bem alinhados exatamente nos primeiros anos. A criança chegou em casa reclamando que está triste. E aí, conversar com essa criança para mostrar que aquilo é uma emoção. Então, por que você está triste? Como é que você está se sentindo? O que aconteceu para te deixar triste? O que você poderia ter feito para não sentir essa emoção agora? O que você pode fazer agora para parar de sentir essa emoção? Então, existe maneira, sim, do pai, com diálogo, e trazendo reconhecimento dessas emoções, Fábio. Isso que é muito importante. Porque o que acontece com a inteligência emocional é que nós, muitas das vezes, não reconhecemos as nossas emoções. Nós estamos tristes e não sabemos que estamos tristes. Nós estamos com raiva e não reconhecemos que estamos com raiva. Então, reconhecer já é um primeiro passo. Depois que reconhecer, como é que a gente administra essa emoção que a gente reconheceu? Agora, se uma escola ainda não trabalha inteligência emocional, ela pode começar a trabalhar? O que ela precisa fazer para começar? Sim, existe a maneira mais apropriada para a escola. Como eu falei, se tiver algum profissional adequado para poder trabalhar essa inteligência, a escola pode ver a maneira mais funcional. Hoje, as escolas utilizam sistemas de ensino, né? E existe sistemas complementares, inclusive o de inteligência emocional, é uma solução para as escolas. Eles aparecem como programas socioemocional, porque é uma questão que fala da questão da inteligência emocional, mas também da inteligência emocional em sociedade, com o outro, para melhorar comportamento, bullying, esses casos. Então, esses programas complementares, eles não só formam os professores, caso não tenha um professor adequado para isso, forma esses professores, dá treinamento para esses professores, prepara, faz um trabalho com os alunos, que é o foco, né, do trabalho, prepara toda a comunidade escolar, porque trabalhar inteligência emocional, a gente tem que falar com o instrutor, tem que falar com a pessoa da cantina, porque todos eles, de certa forma, vão ser impactados por esse trabalho. E, claro, o trabalho com a família, né, para poder dar continuidade em casa. Então, hoje está muito mais fácil porque existem soluções complementares de inteligência emocional para escolas. Ótimo, tá aí. A gente conversou um pouquinho então com o Adriano Abner sobre esse assunto que é tão importante, às vezes a gente não dá atenção, né? E quem quiser entrar em contato com ele para de repente uma palestra, saber mais informações, ó, o telefone é 11 99831 9827 e tem o site também, vamos colocar aqui na telinha para vocês, produzindoprodutividade.com.br. Adriano, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no programa hoje, viu? É um prazer. Obrigado, viu? Bom, e agora tem mais histórias, é claro. Antes, a gente vai conversar com ela, mas com música. Vamos começar com música? Pode ser? Fernanda, vamos cantar o que agora? Bora para um clássico? Opa! Que a gente só cantou Fernanda Salgado até agora. Vai fazer um que todo mundo conhece, assim, ó. Ando devagar porque
Eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder usar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Ai, que lindo, Obrigada. né? Podia ficar cantando assim, mais um Vai. tempão. É verdade. Ah, que bom. Obrigada, Já que você gente. cantou uma música tão linda, conta pra gente quais são as suas inspirações. Olha, eu costumo dizer que são várias, desde o pop até o sertanejo, mas no sertanejo eu gosto muito dessa coisa do Almir Sater, Renato Teixeira. Eu gosto muito do sertanejo dos anos 90, Leonardo, aquela coisa bem moda, bem apaixonada. E também eu tive muito como referência a Paula Fernandes, eu gostava muito, sempre gostei muito das músicas dela. E foi quando eu comecei no sertanejo. Então, assim, as minhas referências são de todos os estilos, mas no sertanejo é mais essa parte, assim. Qual que é a música que você gosta de cantar nos shows? Não aquela que eles pedem, a que você gosta, assim, dessas pessoas que você admira. Olha, essa aqui é uma música que eu amo cantar, porque ninguém espera, né? Você tá lá num show animadão, aí verdade. você pega um violão, assim, a galera canta junto, todo mundo adora essa música porque é um clássico. E tem uma outra também que eu gosto, que também é um clássico, que é uma gringa, que é I Wanna Know, Have You Ever Seen the Rain? Que é o country pop, né? Opa. Então, eu curto também, a galera Eu adora. canto um pedacinho, canto Bora? um pedacinho. Opa, É mais ou menos assim. quero ouvir, assim, como é que é. É, né? Opa! Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, feel the rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down in a sunny day. Bem nas gringas. Ó, não é à toa que ela faz a abertura dessas férias. É tipo verdade. Marília Mendonça, né? Pois é. Você faz Obrigada. abertura de shows com um pessoal super bacana. Marília Sim. Mendonça, Zé Neto e Cristiano. Sim, ixi. Mais uma pancada, Pra, né? acho que quase todos eles eu já fiz, viu? Ê, que maravilha. Ó, a gente recebeu uma mensagem aqui muito fofa É. da Nilza Fé, a Nilza de Campos do Jordão. Acho que ela foi escrever Ai, desse que aí, linda. Fé. Ela falou assim, boa noite, por favor, dá um beijo na minha cantora predileta, Oh. Fernanda Salgado. Olha Coisa só, hein? linda. Beijo, Nilza, sua maravilhosa. Obrigada pelo carinho, viu? Que demais. Tem mais mensagem aí, né, Fabinho? Tem, olha só. Boa noite, sou fã da Fernanda. Meu nome é Maiara, do fã-clube. Oh, Como é que é o negócio aqui? Cartas para Fernanda Salgado. amar. Tudo junto aqui, ela escreveu, cartas né? pra Fernanda Salgado, nome do fã-clube dela. Beijo, Má. Beijo Ela pra quer fazer toda a uma galera. pergunta pra você, ó. Manda. O que você sente ao ver tantas coisas lindas que está conquistando a cada dia que passa?
A gente fica emocionado, né? A gente fica feliz demais, porque essas pessoas, inclusive, que são a galera do fã-clube, que a gente vai conquistando durante a nossa trajetória, acho que é o mais importante de tudo. Você percebe o carinho que as pessoas têm com você e como elas gostam da sua música e como a sua música atinge essas pessoas. Verdade. Então, é gratificante a gente poder levar essa alegria pra galera e... acho que o caminho é o que deixa a gente feliz, né? Acho que a gente nunca chega lá, a gente sempre tá no caminho e o caminho é o que faz a gente continuar. Agora, claro que hoje a gente tem uma Fernanda madura, né? Ela é mulher, ela já sabe o que ela quer para a carreira dela, mas você, assim como todo mundo, passou por momentos difíceis e eu quero saber se em algum momento você teve medo ao ponto de falar assim, poxa, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu vou continuar com a música? Será que eu vou para outro rumo? O que eu faço da minha vida? Eu acho que teve esse momento que foi quando eu larguei da faculdade de arquitetura, Dani. Eu fazia arquitetura e eu fazia à noite, então eu perdia muita prova, porque eu saía para fazer show e perdia as provas e reprovava as matérias e eu fiquei com esse medo. Será? Porque eu tô na música, né? Eu não tô nem... eu acho que é o meu caminho, acho que é o que eu tenho que seguir. E foi onde me deu aquele medinho, assim. Mas aí eu realmente falei, não, vou seguir o que eu tenho que seguir, o que eu acho que é o que eu amo fazer, né? E larguei e fui. E hoje posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz, porque a música tá... Não é um trabalho, é uma coisa que eu amo. Agora... Qual que falta... Eu vi que você fez muitas parcerias. Qual que é aquela que ainda você não fez? Você fala, eu preciso convencer essa pessoa a fazer uma parceria comigo. Tem uma artista brasileira que eu sou apaixonada, que eu acho que todo mundo que é a Ivete Sangalo. Olha É uma das minhas maiores... Veveta. Inspirações de palco, de artista, de tudo. Aquela mulher maravilhosa. E eu acho que é o feat aí que eu... mais sonho em fazer é Ivete Sangalo, com certeza. Tá louco, quando sair isso aí vai explodir tudo, gente. Vai ser bom demais. Pelo amor de Deus. Agora, Fernanda, como é que você enxerga aí o universo feminino no sertanejo? A gente sabe que de uns tempos pra cá teve um boom, muitas mulheres poderosíssimas, né? Invadindo aí o sertanejo. Como que você vê esse universo? Como você se sente, principalmente porque você tá dentro dele? Eu sou suspeita pra falar, como você disse, eu tô dentro desse universo, então eu acho maravilhoso. E acho que dá voz, né? Dá voz pra várias outras mulheres que gostam de dançar, de brincar, de passar a mensagem que antes era uma mensagem só pros homens, praticamente, porque homem escrevia pra homem e tal. Então as mulheres trouxeram essa coisa de falar pelas mulheres também. E quando eu comecei, como eu falei, acho que era mais a Paula Fernandes que tinha no sertanejo, realmente não tinha quase nada de mulher. Então ver a gente ganhando esse espaço cada dia mais... dá essa força pra gente continuar, pra gente fazer música pra mulherada, pra todo mundo, enfim. Mas é muito legal, muito incrível. Nós vamos aqui pra prosear ou pra cantar? Vamos cantar, né? Vamos cantar, Fernanda, mais uma. Qual que você vai cantar? Vamos fazer a monólogo. Como eu disse, aquela da garçonete que eu cantei é a primeira música do EP O Fim, que foi quando ela descobriu a traição dela. E essa música é a quarta, que é quando ela dá um estalo e fala, opa, peraí que eu sou melhor do que isso aqui que eu tô achando. E eu vou deixar a mão de sofrer por causa de embuste. E saiu isso aqui, ó. Vamos lá. Assim. Passou a tarde inteira se arrumando pra isso. Olha só que desperdício. Mais uma vez foi perder tempo atrás de quem não soma. Porque não foi dormir mais cedo, eu vi a sua intuição. Achou melhor ir lá passar vergonha. Se enforcou sozinha, dando corda pro seu coração. E você é linda demais, se valoriza, meu amor. Agora tá aqui dentro do carro, no monólogo, falando com retrovisor. E esse amor bateu, 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 bateu sem dó, sem medo. Mas quem pediu fui eu, fui eu, fui eu. Bem feito, eu mereço. Há males que vêm para o bem.
que tenho que me amar primeiro pra depois querer amar alguém. Esse amor bateu, 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 bateu sem dó, sem medo. Mas quem pediu fui eu, fui eu, fui eu. Bem feito eu mereço. Males que vem para o bem. Aprendi que na verdade tenho que me amar primeiro pra depois querer amar alguém. Obrigada, obrigada. Agora me diz uma coisa, eu fiquei com uma coisa aqui na cabeça. Diga. Esse EP é o fim, né? Toda essa história de sofrimento. Pelo amor de Deus, me diz que isso não tem nada a ver com você não, né? Não foi inspirado numa história sua não, né? Não, porque cada música é de um compositor. Aí a gente ouviu muitas e muitas músicas. Quando a gente escolheu as 4, a gente percebeu que contava uma história de um final, assim. Era uma história contínua. E músicas que não tem nada a ver uma com a outra, mas que contavam essa história. E aí a gente decidiu fazer essa brincadeira, né? De O Fim, contando a história do final, mas que às vezes o final é um ponto para um recomeço, né? Que é o que muita gente às vezes precisa. E olha só a agenda de shows, hein? Dia 7 de março, ela vai estar em Santa Cruz do Rio Pardo. Ô, trem. Lá bom mesmo. demais ali, hein? Depois dia 14, Dani. Dia 14, em Matão, também interior de São Paulo. Primeira vez em Matão. É, e tem no dia 21 de abril? Isso. 21 de abril em Itapevi, também no interior de São Paulo. Quer dizer, o pessoal do interior aqui de São Paulo, ó. Tá cheio de show, a galera. Bora assistir. Pessoal privilegiado, mas, né, o pessoal pode contratar shows da Fernanda Salgado. Vou passar o contato aqui pra vocês, ó, pra você ligar e contratar. Já viu que ela é linda, canta muitíssimo bem, os músicos tocam demais, então já contrata o show, tá? E aí, 20% pra gente. Os vendedores. DDD 11 98367 5661 e 98764 2290 no Instagram e no Facebook, Fernanda Salgado Oficial, e no YouTube, Fernanda Salgado. Fernanda, Isso aí. é linda, maravilhosa, Obrigada, gente, viu? Que adorei. Deus abençoe muito mais a sua carreira, tá? Amém. Deus abençoe sempre aqui também. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado também a vocês. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado por terem vindo, tá? Gente, o negócio é o seguinte, o nosso Acabou. Mais Vida, infelizmente, está chegando ao fim, mas não precisa ficar triste, não precisa sentir saudade, porque você pode rever esse programa ou assistir a todos os outros que nós já fizemos no YouTube da Rede Vida. Pode ser no seu computador, no seu smartphone, é só você acessar youtube.com/, coloca aqui, isso, TV Rede Vida. E na sexta-feira a gente tá de volta ao vivo. Você não pode perder o nosso bate-papo com o otorrinolaringologista Dr. Daniel Cury sobre as causas, os sintomas e os tratamentos para a labirintite. E nós vamos falar também sobre como funciona o processo de inventário com a advogada familiarista, a doutora Betânia Costa. E a música, claro, fica por conta da dupla Maicon e Vinícius. É isso mesmo, ó. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @FabinhoTV, @DaniPink. Uma ótima semana pra vocês. E, gente, tô saindo de férias. De novo? Meu parceiro. De novo? A gente acabou de voltar? Não, a gente tava de férias coletivas. tá. Agora eu tô saindo das minhas férias. Entendi. Meu parceiro vai cuidar da casa e eu quero vocês aqui acompanhando tudo que vai acontecer no Mais Vida, tá bom? Ó, e me segue lá no YouTube, youtube.com/FabinhoTV. Tem live todo dia às 3 da tarde. Eu espero você. Ó, beijo duplo, vai. Fica com Deus. Uma semana pra lá de abençoada. Canta pra gente, Bora! Fernanda Salgado. Mas já acabou, gente, foi tão rápido. Simbora. Um beijo, gente. Beijo pro fã-clube que tava aí assistindo. Pode puxar. Manu, beijo, Manu. Não é porque o abraço encaixou, cê me arrepiou que eu tô apaixonada. Não é porque eu te apresentei pra minha mãe e pro meu pai que eu sou sua namorada. E se eu já termino suas frases antes de você, isso não quer dizer que a gente já tem tudo a ver. Assim, ó. Já falei pro meu coração, vê se não cria expectativa. Não cria, não cria, não cria, não cria, criou. E já tô te chamando de amor. Eu perdida
achou e já tô te chamando de amor. Tanto beijo perdido e só com dois cê me ganhou. Falei que não grudava, grudei, que não me apaixonava, apaixonei. Não cria expectativa, criou. E agora olha o jeito que eu tô. Ah, chama, Savanê. Fernanda Salgado e Gustavo Mioto. Expectativa é assim, ó. Já falei, eu já falei pro meu coração, vê se não cria expectativa. Não cria, não cria, não cria, não cria, criou. E já tô te chamando de... Só na sofrência, Fabinho. Vem, Dani, perdida na vida, até que você me achou. E já tô te chamando de amor. Tanto beijo perdido, só com dois cê me ganhou. Falei que não grudava, grudei, que não me apaixonava, apaixonei. Não cria expectativa, criou. E agora olha o jeito que eu tô. Beijo, galera do Mais Vida. E obrigada.